Resolvi. Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Na Veia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Outro dia a gente falou sobre júri e tem uma questão muito importante que vale a pena a gente repisar. Acho que a gente já teve um episódio sobre isso, mas vale a pena repisar. Apenas para lembrar Vossas Excelências intravenosos, que estamos aqui, eu, Fernando Solbia, Gina Muniz e Rafa Garcês. Esse episódio de time completo da nossa composição atual do Na Veia. A gente já falou, Gina, e eu e você, a gente já escreveu, inclusive, sobre isso juntos, da famosa confissão informal, do famoso interrogatório de Camburão, onde, no momento da abordagem, seja prisão em flagrante ou não, o policial em um ambiente hostil, em um ambiente onde o acusado, ainda suspeito, né, naquele momento, está em inferioridade numérica, geralmente ele mais dois, três policiais, no meio da rua, sem apoio de defensor ou qualquer coisa do gênero, ele vai lá e recebe um enquadro. E veja, gente, quando a gente fala aqui em interrogatório de Camburão, a gente não chegamos às raias da tortura, tá? Interrogatório de Camburão não envolve práticas efetivamente criminosas. A gente está falando aqui de uma irregularidade procedimental, mas que é profundamente prejudicial. E a gente já vai explicar por quê. Mas eu só queria deixar claro que quando a gente fala desse interrogatório, a gente não está falando da tortura. Porque a tortura é um item à parte, né? O STJ até tem decisões, uma decisão, né? Reconhecendo que a prática de tortura ela torna o flagrante ilícito, por sinal, um HC do Eduardo Newton, mas isso ainda é bem minoritário, é bem raro. Mas, enfim, bem recentemente, teve um julgado do STJ que eu achei muito interessante. Por quê? Na verdade, ele tratava da entrada em domicílio. Não era nem diretamente sobre o interrogatório de Camburão e sobre o aviso de Miranda. Mas ele dizia o seguinte: a conclusão era de que a confissão informal, essa que é dada no momento da abordagem, no momento do interrogatório de Camburão, ela não justifica a entrada em domicílio. Ou seja, essa confissão informal, ela é um elemento de prova, um elemento de informação, no caso, tão frágil que ela sequer justifica a entrada em domicílio, que dirá, então, a sua utilização a título de prova durante o processo penal para sustentar uma condenação. Quem quiser anotar, é o agravo regimental no agravo em recurso especial. Aqui é aquela coisa que concurseiro adora, né? É a diferença do agravinho para o agravo em recurso especial. Então, agravo regimental no agravo em recurso especial número 2.223.319 do Mato Grosso do Sul. Relator, ministro Messode Azulay, da quinta turma, que a gente sabe é um pouco mais conservadora que a sexta, né? Então, eu acho que valia a pena a gente exumar ou ressuscitar ou trazer novamente à baila essa questão do interrogatório de Camburão, do aviso de Miranda, do direito de ser informado sobre os seus direitos no momento da abordagem. Você já pegou muito caso assim, Gina? Já peguei. Inclusive, eu vou aqui relatar uma situação. Você está no mudo, Gina. Eu vou aqui chamar a atenção de um caso que eu posso dizer que pego pelo menos 3 vezes por mês, que é também um julgado recente, um julgado de 6 de junho desse ano. É o recurso especial 2037-491, de relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, em que foi decidido o seguinte: o exercício do direito ao silêncio não pode servir de fundamento para descredibilizar o acusado, nem para presumir a veracidade das versões sustentadas por policiais, sendo imprescindível a superação do estandarte probatório próprio do processo penal Uhum. a respaldá-las. A situação aqui é justamente de um silêncio
do acusado na etapa investigativa, seguido de uma negação de realização do crime em juízo e um raciocínio probatório enviesado, equivocado, dizendo os policiais que no momento da prisão o réu teria confessado. E aí essa confissão estaria sendo utilizada contra ele, sendo que perante a autoridade policial, perante o delegado ele ficou em silêncio e perante a autoridade judicial ele negou. E aí, esse interrogatório de Camburão, feito em desrespeito aos direitos e garantias fundamentais, poderia ser utilizado como fundamento da condenação desse réu, e aí isso acontece com muita frequência. Aqui em O barato Pernambuco, disso quase aí, sempre os policiais dizem, na hora ele confessou que era para o tráfico, e o mais grave é porque, há um tempo atrás, eu dizia assim, no momento dessa conversa informal, ele foi informado sobre os direitos, como o direito ao silêncio, e eles gaguejavam, respondiam que não, mas agora, como eles já sabem que eu faço essa pergunta, ah, eles Sim. estão sim, firme e forte, sim, foi informado. mas Mas olha aí eu só, sempre pergunto, mas por que que então ele ficou perante a autoridade policial não- lá em silêncio no inquérito? mistérios da fé, né? Só pode. Mas olha só que bacana. Tem várias questões. E, Rafa, eu já vou passar para você, porque eu sei que você tem um conceito interessante para trazer para o pessoal aqui. Mas antes eu queria pontuar, até porque eu peguei hoje mesmo um caso desse. Eu fiz a sustentação ainda em defesa prévia, então eu sei que eu serei ignorado. Mas, enfim, vida que segue. Olha que bacana o caso, que interessante, porque houveram múltiplas violações logo lá na fase policial. O caso em si, em termos de gravidade da pena, não é algo absurdo. Foi o primeiro caso que eu peguei desses de divulgação ou compartilhamento de imagem sexual. Era um nude. Qual era o caso? O sujeito, né, a mulher tinha o telefone do sujeito, começou a mandar mensagem para ele pedindo o telefone de um amigo dele, do João. Quero o telefone do João. E aí o sujeito fala, então, querida, até te dou, o que você quer o telefone do João? E aí a mulher ainda fala, não, porque eu sou ex do José e o José é muito amigo do João. E aí eu quero ficar com o João para espizinhar o José. Ela falou na lata isso, de boa, né? Aí o cara falou, tá bom. Então é o seguinte, você quer o telefone do João? Eu te dou o telefone do João, mas tem um pedágio. Me manda uma Ai, foto gente, sua pelada. caramba. Pois é. E ela mandou. Na verdade, não era nem pelada. Ela estava de sutiã. Então, enfim, mas não é esse o ponto. E aí ela falava, olha, tá aí, tá bom, não compartilha não, tá? E claro que o cara compartilhou pro próprio José. Um cuzão, não devia ter compartilhado, etc, tal. Não estou aqui discutindo a gravidade dessa conduta em si. O que que acontece depois? Quando ela fica sabendo que ele compartilhou a foto, ela vai à polícia, informa, a polícia pega o caboclo, leva para a delegacia, ouve ele como testemunha, ele não foi qualificado como interrogado, faz ele assinar um termo de consentimento de acesso ao celular, Eita. aí faz um relatório chinfrim e, pô, ação penal. E aí, o que que eu trouxe na resposta à acusação? Primeiro, violação dos direitos, do direito ao silêncio e informação sobre o direito de Miranda. Porque, cara, esse não era nenhum caso de interrogatório de Camburão. Esse foi feito dentro da delegacia mesmo, mas sem qualquer alerta do direito ao silêncio. Querendo dar um ar de legitimidade, né? Não, Sim, testemunha. não, Não tá tem lá direito ao qualificado como testemunha e silêncio. tal. Não, ele consentiu. Exatamente. E aí, o termo de consentimento. Falei, olha, de novo, o cara não teve nenhuma assistência de defensor público ou advogado constituído, não foi informado sobre os seus direitos, é um termo de consentimento que só tem a assinatura dele, então muito semelhante àquela palhaçada que começaram a fazer nas invasões domiciliares, e aí eu peço que Ou seja seja, aplicado, um consentimento inválido, né? eu peço que seja Consentimento aplicado fake. exatamente o entendimento do STJ no caso das invasões domiciliares, que esse consentimento Sim. seja comprovado, né, que a sua voluntariedade seja comprovada e comprovada com uma sindicabilidade. Toda aquela história lá das invasões domiciliares. Não adianta só você falar, como você falou, né? Ah, você informou do direito de silêncio? Ah, informei. Não, sim não, amigo. Vamos comprovar o negócio direito. E a terceira impugnação que eu fiz, já não é nosso tema, mas eu achei que foi legal também, foi sobre a quebra da cadeia de custódia da prova. Porque aí fazia só aquele relatóriozinho das mensagens,
não tinha, né, o conteúdo completo da conversa, só tinha um relatório que a policial fez, apontando claramente para a narrativa acusatória. Eu falava, não, eu quero acesso à conversa inteira, quero ver tudo. Eu sei que, assim, eu não quero ver porque eu quero ver a foto da mulher, mas, pô, tô fazendo a defesa do cara. Eu preciso saber exatamente o que foi compartilhado. Então, esse foi um caso legal. Protocolei hoje, mas, assim, tenho Interessante. convicção de que serei ignorado. Porque eu adoro essa coisa do... Você tem que alegar as Não, nulidades no eu não primeiro acho que momento você vai possível. ser Aí você alega, o ignorado. judiciário vira e fala: esse não é o momento para se alegar isso. Mas Porra! esse acesso, Fernando, ao WhatsApp já tem tantos julgados também falando que o policial não pode acessar. E esse consentimento aí, que está evidentemente viciado, né, pelo próprio entendimento que a gente tem visto em relação a que você falou, né, dos acessos a domicílios, né, a questão da inviolabilidade. O consentimento, ele tem que estar expresso, mas tem que ser verificável, sindicado que aquilo dali realmente Uhum. foi um consentimento livre. E aí, por isso que eu queria trazer, então, eu acho que nesse aspecto também está dentro desse bojo, primeiro, né, ele estava ali, não teve direito ao silêncio, e depois, esse consentimento não me parece válido por uma questão que também vem sendo tratada em alguns julgados, eu vou citar agora o HC também, do nosso querido ministro Schietti, HC 762, 932 de São Paulo, em que seria uma situação dessa também, como a gente começou a tratar, que a Gina falou também, de invasão domiciliar, em que deixou claro que teriam ali, né, em tese, o consentimento, né, foi falada a palavra dos policiais que teria havido consentimento, mas ele traz um outro fundamento para falar: olha, a gente tem que analisar a questão dessa coação ambiental, o circunstancial, que é um conceito desenvolvido, inclusive, pelo Alexandre de Moraes da Rosa, e eu achei interessante que, em parte desse voto, ele fala uma coisa muito interessante, que o artigo 152 do Código Civil, ao disciplinar a coação como um dos vícios do consentimento nos negócios jurídicos, dispõe que, no apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Se o direito civil ele pondera que envolve, em regra, direitos patrimoniais disponíveis em relação a uma relação equilibrada entre particulares, todas as circunstâncias que possam influir na liberdade de manifestação da vontade devem ser consideradas com muito mais razões dentro no direito penal, lato sensu, que trata de direitos indisponíveis de indivíduos diante de poderio do Estado em relações manifestamente desiguais. Então, é justamente essa disparidade de forças, aliás, somada à ausência de liberdade negocial concreta, que leva ao frequente reconhecimento da invalidade da manifestação de vontade dessa parte. Muito Então, bom. Eu sabia que direito civil ia servir para alguma coisa nessa vida. exatamente. Se no direito civil, né, que a gente tem uma paridade ali, né, uma relação negocial em que as partes estão, né, a gente pode de repente até dizer que talvez tenha uma parte mais vulnerável, outra não, economicamente, mas não existe ninguém ali com uma arma em punho, num ambiente em que há celas, num ambiente em que todo o imaginário popular sabe que ocorre tortura, que ocorre violência, que ocorre violência, violação de direitos. Então, eu acho que nenhum de nós, até nós sendo defensores públicos, se nós formos a uma delegacia depor, eu acho que eu não vou me sentir segura. Se eu for no Poder Judiciário, não tenho dúvida nenhuma de me sentir segura naquele ambiente, mas dentro de uma delegacia, eu não me sentiria. Então, na rua, menos ainda com policiais armados, dentro de uma delegacia, tão pouco, infelizmente, a gente tem uma polícia com histórico de violência, que mais mata e também que mais morre, a gente sempre fala isso. Então, eu acho que tudo isso soma, né? A ausência do aviso de Miranda, e mesmo que haja, será que quando o policial fala, e aí, o que aconteceu? Todo marrento com uma arma na mão, mesmo sendo avisado, aquela manifestação de vontade é livre efetivamente? Então, são ponderações que a gente vê diariamente no nosso atuar, né, Fernando e Gina?
Cara, e a pergunta, né? Qual é o custo de se fazer o aviso? Por que que você não quer informar essa pessoa que ela não é obrigada a falar nada? Sabe? É claro que depois a gente vai acabar caindo aqui na discussão das câmeras corporais também, a comprovação mediante audiovisual, gravação dos depoimentos em sede policial, que 2023, minha gente, 2023. Outro dia eu estava passeando no shopping em Campo Grande. Shopping em Campo Grande, no meio do mato. Literalmente, né? Mato Grosso do Sul. E, porra, o segurança do shopping usava uma câmera corporal. E aí você vê, aí no Rio, pelo menos já existe um programa de câmera corporal, né? Lá em São Paulo também, depois lá da ADPF 635, especialmente. Mas aqui o governador já falou: olha, eu não vou implementar esse trem. Não quero, tô afim, eu tenho prioridades de gastos. Sabe? É Não, e uma aqui no Rio a resistência gente teve incompreensível, né? uma, uma atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, né, na DPF 635 das favelas, que inclusive, porque aqui no Rio de Janeiro, hora a hora, o governador não queria colocar as câmeras corporais nos batalhões que são os mais letais, que é o CORE, o BOP. Então Acabou de a sair uma gente decisão ainda. falando que eles também têm que usar, né? Sim, sim. E aí foi obtida, né, dentro dessa DPF a determinação que é para todo mundo, né? Não existe essa coisa de escolher batalhões e principalmente, né, o que o governador não quis colocar câmera são justamente esses que entram nas comunidades, que praticam aí todas essas chacinas que a gente vê são grupamentos especiais, porque ninguém vai entrar num lugar deflagrado, né, sem um grupamento especial. E é justo que seja um grupamento especial. Mas essa atuação tem que ser controlada pela Pois é. sociedade, pela polícia, pelo Ministério Público, por todo mundo, né? Não faz Vai, sentido nenhum. vai colocar a câmera só para o policial que está ali batendo perna na Zona Sul. Só está atendendo turista. Exatamente. Então, assim, não faz sentido nenhum. Então, nós obtivemos essa vitória, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e, claro, reverbera para todo o país, porque, com certeza, né, essa criatividade, né, de falar, não, olha, eu vou escolher só a polícia aqui que fica andando no calçadão de shortinho e camiseta, e vou deixar os faca na caveira, tudo sem controle. É, E aí a gente continua com essa violência. E vamos sempre repetir: a utilização de câmeras é para proteger todos, e os policiais. Eu vi hoje até uma cena, fugindo um pouco do tema aqui, de um policial que tinha uma pessoa que estava. O carro estava começando a pegar fogo. É, e aí ele entrou, pegou, tirou, conseguiu salvar. Então, serão vistos bons exemplos dos bons policiais sim, que salvam vidas, são muitos, né? Não tem porquê a gente não querer, porque a câmera vai premiar sempre a boa atuação policial. E é isso que a sociedade que paga a gente, paga os policiais. Nós fazemos audiências com câmera, com microfone, tudo está sendo filmado. Os nossos atos são públicos, né? É uma determinação democrática, né? Que não exista anonimato, sigilo, aonde não tenha que existir. muito Eu bom. acho incrível, né, que no processo penal existe uma verdadeira ambição inquisitória pela descoberta da verdade, até mesmo quem ainda acredite em verdade material. Então, para esses apaixonados por essa inexistente verdade material, por que não as câmeras? Exatamente, né? É verdade. Tem esse fetiche, né? Ó, verdade real. Boa, Gina. É Não, isso mas é a aí. verdade real que suporta. Perdão, é a verdade real. Só é real quando suporta a versão acusatória, quando suporta a narrativa acusatória. Se a verdade real caminha em sentido contrário, aí é mentira, aí é construção falaciosa da defesa. Gente, a gente virou Aí para é câmeras garantismo corporais aqui. excessivo. Pois é, garantismo hiperbólico monocular. Viramos para as câmeras, mas lembrando de por que que a gente chegou nas câmeras. Porque até essa discussão da informação sobre o direito ao silêncio, ela é registrada na câmera. Aquela coisa Sim. de filme americano mesmo, né? Ó, você está preso por conta desse fato aqui, você tem o direito de ficar em silêncio,
tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Você tem direito ao advogado, se você não puder pagar um, o Estado proverá um para você. Eu podia ser policial nos Estados Unidos, né? Porque eu já sei o aviso de Miranda completinho. Mas fala inglês aí, já que você fez mestrado lá Meu na inglês está Inglaterra. Em enferrujado. Londres. Meu inglês Não, está não está enferrujado. E lá em enferrujado, não. Londres não tem esse aviso de Miranda nesses termos. Eles andam só com papel e caneta e fazendo citations para o pessoal. Mas é Que é muito isso, importante, Fernando? O porque que que é assim, a pessoa... citation, Fernando? O que Cara, que é citation? lá eles têm um regime onde o policial ele aplica algo semelhante a uma multa. Citation ele é uma multa. A pessoa, quando ela pratica pequenas incivilidades, coisa que muitas vezes ia cair aí num juizado especial, o policial, na hora, ele tá com uma multa, um rito administrativo, essencialmente. É Caramba! muito comum. Ficar Você bêbado em sofreu alguma público, essas coisas e citation? tal. Não, eu nem podia, né? Porque eu estava com visto de estudante, com bolsa paga pelo governo britânico. Se eu peidasse fedido na rua, eles me mandavam de volta para casa. Gente, vejam a moral do homem. Bolsa do Rainha! governo britânico. Não é para Mas é qualquer um, não, viu, Betinha que Rafa pagou. Garcês? Betinha que Betinha pagou. queria Fernando perto dela. Pois é, Pois pois é. Agora é. não quer mais, Não, agora você não quer mais ficar perto de Betinha, não, né, Fernando? Eu tô não, agora ele bem. quer ser convocado por Charles. Só se for Não, para porque tomar um Betinha whisky. tá no céu ou algum outro lugar. Se quiser ficar perto dela, a piada Não, toda, gente. deixa passar mais tempo. Mas enfim, galerinha, preste atenção, aviso de Miranda. Cada vez mais a gente tem julgados nesse sentido, e na prática penal, é claro, né, nesse ponto já em que eu costumo chamar isso de efeito backlash miliciano, né, que a subcultura policial já entendeu que ela deve se portar de uma certa maneira nas audiências, ainda que não seja condizente com a realidade do momento da abordagem, ela já sabe o que ela tem que responder. Ó, avisei que ele tinha direito ao silêncio, não, eu mostrei mais de uma foto, não, eu não induzi ele a fazer esse reconhecimento, etc, etc. A gente volta naquele tema da sindicabilidade sempre. Como é que comprova isso, não dependendo exclusivamente da palavra do policial, né? E aí que a E se gente tem que... naquelas circunstâncias ele mesmo sendo informado se aquela manifestação foi uma manifestação livre, né? Pois E é, mesmo havendo a informação, ainda há essa questão dessa coação ambiental. Acho que a gente soma, né, os exato. requisitos aí. Cara, e a loucura, sabe o que que é? É que esses precedentes que a gente tem, valorizando o aviso de Miranda e tornando ilícita a prova obtida com violação do aviso de Miranda, são todos do STF. O STJ está super renitente, está falando que não, que a falta do aviso de Miranda é nulidade relativa. O cara confessa pela falta do aviso de Miranda, eles falam, não, isso aí não é prova do prejuízo. Por que você quer que o cara faz mais? Além de confessar, Sim, né? verdade. Esse caso que eu protocolei hoje, eu acho que é um caso bem claro de ele fez o mais, né? Não só ele confessou porque ele não foi informado dos seus direitos, como ele assinou um termo de consentimento para entrarem no celular dele e fazerem uma devassa. Então, porra, se eu perder nesse caso, eu vou ficar chateado. Mas, enfim, vamos ver no que vai dar. Conte o resultado Já para a pode comprar o gente. balde para chorar, hein? Porque, pelo menos aqui em Pernambuco, para você conseguir uma decisão dessa não é fácil, não. Tanto em sede de primeiro grau, como no Tribunal de Justiça. Aqui também, aqui também. Acabei de perder um HC de reconhecimento fotográfico, que, assim, era imperdível. E eu perdi. Enfim, vamos ver Caramba. tentar subir para o STJ. Subirá, Então, subirá. fechou, né, gente? É isso, na veia. Na Na veia. veia, Defensoria e Sistema Penal.